Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Tá Sim, bom aí o áudio, Fabrício? tá Joia. perfeito. Bem, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Roberta Gaudenzi, eu sou juíza federal substituta aqui na Seção Judiciária da Bahia. Sou lotada na quinta vara do GF e atualmente sou a presidente da CPFAMAS, né, que é a sigla, digamos assim, que simplifica a nossa comissão de prevenção e combate ao assédio e à discriminação. Eu cumprimento, né, todos que já estão aí nos assistindo e peço licença nesse início. Eu gostaria de utilizar aqui esse espaço, que é o primeiro evento da CP Famas este ano, para deixar registrada aqui a minha mais sincera homenagem a duas servidoras que integraram a CP Famas desta seccional e que infelizmente nos deixaram este ano, Patrícia Farias de Oliveira e Liliana Valéria Ribas de Almeida. E eu gostaria de registrar que a participação dessas duas servidoras na CP Famas representa mais uma marca da generosidade de Patrícia e de Liliana, que dedicaram seu tempo a um objetivo tão relevante que é a promoção de um ambiente de trabalho seguro e saudável na seção judiciária. Elas certamente engrandeceram a Justiça Federal da Bahia e deixam um legado que merece sempre ser recordado. Fica então aqui o meu registro. E quanto ao nosso evento, né, de hoje, eu gostaria apenas assim de lembrar que a resolução número 351 de 2020 do CNJ, que instituiu no âmbito do Poder Judiciário a política de prevenção e enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação, traz como uma de suas diretrizes gerais justamente a promoção de ações educativas. A resolução ela conclama os tribunais a incluírem nos seus programas de aperfeiçoamento, capacitação, desenvolvimento gerencial, o tema da prevenção e do enfrentamento da discriminação, do assédio moral, do assédio sexual no trabalho, também do respeito à diversidade e outros temas correlatos. Além disso, a resolução também elegeu o mês de maio para ações específicas de conscientização de todo o corpo funcional do judiciário. Então, é com este objetivo que nós estamos aqui, organizamos aqui na Seção Judiciária da Bahia o mês de prevenção e combate ao assédio e à discriminação, com 3 palestras sobre esse tema, mas cada uma abordando aspectos e desdobramentos específicos. Mas, enfim, não quero me alongar, eu finalizo agradecendo a doutora Giovana Faza por aceitar o convite para proferir esta palestra, na certeza, assim, de que trará contribuições muito enriquecedoras, tendo em vista seu extenso currículo, que comprova a profundidade de seus estudos, né, sobre a justiça restaurativa, como a Aline bem vai destacar. Eu aproveito também para agradecer o inestimável apoio da direção do Fórum, da SECAD, do NUC-GP, né, na pessoa de Fabrício, da SEDE, do NUTEC, da SERCOM, né, na divulgação do evento, e também da série de informações que nós fomos divulgando ao longo da semana passada sobre a questão do assédio e da discriminação. Agradeço também aos demais integrantes da nossa CP Famas aqui da Bahia, em especial a Aline, que integra a nossa comissão há pouco tempo e já tem dado assim uma colaboração assim inestimável à comissão. Enfim, como é possível perceber, é um evento feito a muitas mãos. E sigamos juntos nesse objetivo de promover o trabalho digno, saudável, seguro e sustentável aqui no âmbito da Justiça Federal. Eu passo a palavra, então, à Aline Trevisan para apresentar a nossa palestrante para vocês. Obrigada, doutora Roberta. Bom, boa tarde a todos. É realmente com muita honra que eu fui convidada para fazer parte da CP Famas, né, da comissão. Salvo engano, foi em dezembro do ano passado, porque
Para quem não me conhece, eu trabalho no Centro Judiciário de Conciliação da Bahia, onde funciona o Núcleo de Práticas Restaurativas. E justamente por essa questão das práticas restaurativas, elas estarem, assim, muito ligadas, né, com a questão do, dos encontros que a gente tem, né, na comissão de acolhimento, de escuta das pessoas, a doutora Roberta me convidou para fazer parte. E com muita alegria, né, a gente está promovendo essas palestras e hoje a gente vai ter a exposição da Giovana, tá? Que a primeira palestra, né, a palestra que vai ser ministrada para ela se chama Rompendo Silêncios e Construindo Pontes. Gostei muito dessa expressão, construindo pontes. O assédio moral, o assédio sexual e a discriminação nas organizações e a transformação pela justiça restaurativa. A Giovana, ela é servidora do TRF6 e ela é doutora em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense. Ela é doutoranda em Direito pela Faculdade Estácio de Sá, mestre em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis e pesquisadora visitante da Governors State University de Chicago, entre os anos de 2022 e 2023, e da Boston College Law School em 2018. Ela também é autora do livro Justiça Restaurativa, Narrativas Traumáticas e Reconhecimento Mútuo, e possui diversos artigos científicos publicados. Ela atua como palestrante e pesquisadora nas áreas de justiça restaurativa, de métodos consensuais, processos estruturais e teoria do trauma. Então, com certeza, vamos ter aí uma hora e meia de muito conhecimento, de muita sabedoria. Com muita alegria, eu passo a palavra para a Giovana, colega, querida amiga, para iniciar a palestra. Eu recebo a palavra, Aline, e primeiramente eu quero agradecer a todos vocês, a doutora Roberta, a você, Aline, amiga de longa data, ao Fabrício, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, falando daquilo que tem sido o meu objeto de pesquisa há mais de 10 anos, e mais do que isso, eu falo que a justiça restaurativa não é só meu objeto de pesquisa, é aquilo que me trouxe novo ânimo dentro do Poder Judiciário. Eu trabalho na Justiça Federal há quase 24 anos e chegou uma hora que eu estava um pouco cansada, né, do processo, do litígio, do conflito, de ver as partes apenas como números de processo, de metas, né, metas calcadas num paradigma quantitativo. E aí, nesse meu, assim, na minha inquietação, eu conheci a Justiça Restaurativa. Fui diretora do Sejusc, de Juiz de Fora, por mais de 10 anos, e há quase 2 anos estou no TRF6, né, como assessora de desembargador, mas o convite foi exatamente para que eu conseguisse, de alguma forma, aplicar os métodos consensuais de resolução de conflitos nos processos em segundo grau. E a justiça restaurativa, para mim, ela me movimenta, ela me traz novo ânimo, nova luz, e mais do que uma forma, um novo olhar para os conflitos e para as violências, é o que a gente vai conversar um pouco aqui hoje. Para mim, a justiça restaurativa é uma filosofia de vida. Então, o meu diálogo com vocês aqui hoje é sobre as potencialidades da justiça restaurativa no âmbito, né, do enfrentamento ao assédio moral, ao assédio sexual, à discriminação nas organizações e, mais particularmente, no Poder Judiciário. E eu quero começar aqui com vocês com uma prática que nós utilizamos nas metodologias restaurativas, e é chamada centramento. Esse centramento é uma forma da gente estar chamando a atenção plena de vocês, para a gente acalmar um pouco os ânimos, sair daquela correria do dia a dia e trazer a presença qualificada. E eu escolhi para vocês aqui hoje um texto muito breve do Walter Hugo Mãe, retirado do livro A Desumanização, que para mim esse trecho ele dialoga muito com a justiça restaurativa. A beleza existe em nós e no diálogo com os outros. Só existe a beleza que se diz. Só existe a beleza se existir interlocutor.
A beleza da lagoa é sempre alguém, porque a beleza da lagoa só existe porque a posso partilhar. Se não houver ninguém, nem a necessidade de encontrar a beleza existe, e nem a lagoa será bela. A beleza é sempre alguém, no sentido em que ela se concretiza apenas pela expectativa da reunião com o outro. O inferno não são os outros, eles são o paraíso, porque um homem sozinho é apenas um animal. A humanidade começa nos que te rodeiam e não exatamente em ti. Ser-se pessoa implica a tua mãe, as nossas pessoas, um desconhecido ou a sua expectativa. Sem ninguém no presente ou no futuro, o indivíduo pensa tão sem razão quanto pensam os peixes. Dura pelo engenho que tiver e perece como um atributo indiferenciado do planeta. Perece como uma coisa qualquer. Walter Ugumãe, nesse pequeno trecho, ele fala da beleza do encontro. Ele fala aqui mais profundamente da nossa identidade, que a nossa identidade ela não é construída de forma solipsista, eu comigo mesma, mas ela é construída na relação com o outro, na relação com a comunidade, na relação com a organização. Ela é construída no encontro. Mas da mesma forma como a beleza só existe quando existe um encontro, o encontro com o outro também nos traz desafios. A nossa convivência nas nossas organizações, no nosso ambiente de trabalho, não raro ela é bem desafiadora. E aqui é o que a gente está trazendo, que a doutora Roberta falou, da política de enfrentamento ao assédio moral, ao assédio sexual, à discriminação. Quantas vezes o nosso encontro com o outro próximo, aquele que senta do nosso lado, aquele que compartilha o mesmo ambiente de trabalho, ou com o outro um pouquinho distante, seja em termos hierárquicos, seja em termos setoriais, ou mesmo organizacionais, quantas vezes nessas interações nós vivenciamos situações de assédio, situações seja de assédio moral, assédio sexual e de discriminação nas suas mais diversas formas. E por que falar sobre isso hoje? E por que está, né, a semana, um mês de sensibilização? Porque aqueles que já estão a longo caminho, né, na justiça ou em outras organizações, no ambiente de trabalho, a gente sabe que por muito tempo essas violências elas foram normalizadas. Elas foram microcapilarizadas de uma tal forma que muitas vezes a gente não se dava conta de que ou nós cometíamos alguma forma de abuso, de assédio, de discriminação, ou então sofrendo como vítimas, de tanto que a gente normalizou isso. Aqui eu conversei com a doutora Roberta, com o Fabrício e com a Aline antes. Não vou pretender trazer para vocês conceitos, porque vocês vão ter outros encontros. Outras pessoas vão debruçar, e vocês já tiveram também, se não me engano, palestras em que foram tratados conceitos de o que é o assédio moral, o que é assédio sexual, nos termos da resolução 351 do CNJ, o que é discriminação. O meu objetivo aqui é trazer para vocês como que nós podemos construir pontes, romper silêncios, e como a justiça restaurativa ela pode estar a serviço dessa humanização das organizações, de uma melhoria no ambiente socioemocional do nosso trabalho, como a gente reconstruir relações que foram afetadas por essas violências e encontrar um espaço de retirada da invisibilidade da nossa dor, da invisibilidade daquilo que eu falei, da microcapilarização dessas violências que muitas vezes são normalizadas. Então, a justiça restaurativa, como proposta de construção de pontes, como uma proposta de não somente uma chave hermenêutica, e o que seria isso? Seria
ver a justiça restaurativa e considerá-la como um novo paradigma de justiça. Uma justiça não calcada na retribuição, na punição, na rotularização daqueles envolvidos, seja numa situação de conflito, ou então na ocorrência de um crime, ou em situações essas cotidianas em que há ocorrência de dano. A nossa justiça, tal como a gente vivencia na nossa organização, no Poder Judiciário, ela é dicotômica. Ela coloca, de um lado, aquele que sofreu dano e do outro lado, aquele que cometeu, na base de um triângulo. E lá no vértice desse triângulo, o Estado juiz, a figura do juiz, da juíza, que é quem vai resolver aquele conflito. E muitas vezes impor uma pena, uma retribuição, uma reparação do dano através da aplicação do direito no caso concreto. A justiça restaurativa, ela possui uma outra lógica, como um paradigma novo que eu falo aqui, né, é que ele emerge a partir da década de 70. Muitas pessoas falam que tem origem em práticas ancestrais, em práticas de comunidades tradicionais. Não vou entrar nessa discussão aqui, mas vou colocar como marco a década de 70. Uma década em que várias sociedades vivenciaram movimentos por reconhecimento dos direitos sociais, movimentos feministas, movimentos pelos direitos das vítimas, movimentos da criminologia crítica que começou a questionar a pena como uma resposta e como uma forma de diminuição da criminalidade, da reincidência e da violência. Então, nesse contexto de questionamento das instituições tradicionais, da justiça tradicional, da própria violência do Estado, quem detém o monopólio da violência legítima, que é quem pode punir, ela emerge, então, como um paradigma que visa a propor uma nova ideia de justiça. Uma ideia de justiça calcada na reparação do dano, no encontro, no diálogo horizontalizado, no empoderamento das partes, devolver o conflito para as partes envolvidas, dar vez para aquelas pessoas que muitas vezes num processo tradicional elas são simplesmente, a voz delas é como se fosse desapropriada pela lógica do processo tradicional, pela lógica dos profissionais do direito, do advogado, do promotor de justiça, do juiz. Então, a justiça restaurativa, ela vem e fala, olha, será que o crime como uma construção social, né? E vamos falar em danos, a gente vai falar de assédio moral, de discriminação, de assédio sexual. Então, o crime, ele é uma tipificação, ele é uma construção cultural, sendo que o que importa para a justiça restaurativa é o dano, é aquilo que aconteceu com as relações, a quebra das relações, a quebra de expectativa, de sonhos, a ofensa à dignidade da pessoa humana. Então, se na ideia da justiça restaurativa o crime, a ofensa, ela passa a ser vista não como uma ofensa à lei, mas sim como ofensa às pessoas e às relações, algo que emerge disso é uma necessidade de autorresponsabilização daquele que comete o ato danoso e a necessidade de reparação àquele que sofreu o dano. Então, a gente fala que a justiça restaurativa, ela visa a retirada da invisibilidade legal às dores. Sejam aquelas dores causadas, né, por traumas antigos, e que faz com que, muitas vezes, as pessoas, os ofensores, eles cometam algum tipo de dano, de violência, porque ninguém entra na violência cometendo a violência pela primeira vez. Se aqui a gente vai falar um pouco de assédio, de discriminação, quando a gente olha para uma pessoa, né, no caso, um noticiado, e por conta de um cometimento de uma situação de assédio moral ou sexual ou discriminação, se a gente for cavar um pouquinho mais ali, olhar um pouquinho, né, para além daquela parte do iceberg que fica visível, se a gente for um pouquinho ali para baixo, muitas vezes a gente vai ver traumas não ressignificados.
Muitas vezes, uma conduta de assédio, uma conduta de discriminação, é uma forma da pessoa reagir e inconscientemente reagir a coisas que aconteceram lá atrás. E a justiça restaurativa, ela está aí para construir essa ponte. A ponte do que foi, do que aconteceu lá atrás, a ponte entre as pessoas envolvidas naquela violência e a ponte também entre as pessoas que sofreram a violência e as que cometeram e com a própria organização. Justiça, fazer justiça restaurativa é construir pontes. Facilitar práticas de justiça restaurativa, o facilitador é uma ponte de diálogo. Então, comecei essa minha introdução e agora eu vou para uma parte mais dogmática da nossa exposição daqui de hoje. Eu quero saber se vocês estão enxergando a minha tela. Sim, um caminho aí, uma trilha. Assédio e discriminação não tem vez no judiciário. Vocês estão vendo em tela cheia, Fabrício? Tela cheia. Porque agora eu vou falar para vocês, eu não estou vendo ninguém. Então, qualquer coisa é só abrir o microfone. Viu? Tá então, ótimo. Né, o nosso encontro aqui, ele se insere nessa política de prevenção e enfrentamento, né, ao assédio moral, sexual e discriminação. E eu gosto sempre de trazer alguns pressupostos. O que são pressupostos? Né? É o nosso ponto de partida. É aquilo que muitas vezes nos movimenta a falar sobre o assédio, movimenta a falar sobre a justiça restaurativa nesse contexto. Então, para mim, o que eu adotei como pressuposto, ou seja, como a base daquilo que me inquieta e que faz com que eu seja uma entusiasta da justiça restaurativa nesse contexto específico do combate a essas formas de violência, é que a recorrência desses eventos na nossa organização, no nosso ambiente de trabalho, eles causam dor, causam desconforto, eles intensificam sentimentos de estresse e traumas, acarretam traumas. Ou seja, o trauma ele não é um sofrimento, ele não é só uma dor, mas é algo que cristaliza e que impacta a própria identidade das pessoas. E a gente tem, por exemplo, como eventos traumáticos, uma situação recorrente de estresse, uma situação recorrente de medo, negligência. Então, trauma não é só um evento cataclísmico. Hoje em dia, a OMS ela reconhece como situação potencialmente traumática quando nós vivenciamos ambientes em que o sofrimento, em que o medo, em que o desconforto socioemocional, ele é crônico, ou seja, ele é constante. Isso tem um potencial traumático. O outro pressuposto que eu gosto de trazer é que o silêncio da nossa organização, muitas vezes, ele traduzido por nós, colaboradores, usuários da justiça, magistrados, todos aqueles que fazem parte, é como se a gente pensasse que a organização não se importa. A organização não se importa com a nossa saúde mental, com o nosso bem-estar no ambiente de trabalho. O que a organização quer é produtividade, é meta, é número. Então, o silêncio, ele é visto como ninguém se importa comigo. Então, os colaboradores que são impactados por eventos de ciclos, né, de assédio, discriminação, a gente sempre espera que em algum momento a organização vai fazer alguma coisa. E agora nós estamos fazendo, né, a Seção Judiciária da Bahia, por meio das CPFAMAS e tantos outros órgãos, depois que o CNJ alçou esse combate como uma política pública dentro das nossas organizações, hoje a gente tem esse grito, né? A nossa organização, ela não fica mais em silêncio, ela não pode mais silenciar diante dessas violências. Outro pressuposto, as nossas organizações, elas não operam em bolhas. Nós somos todos permeáveis. E nós somos permeáveis àquilo que acontece no mundo exterior e que impacta diretamente nós, os colaboradores, todos nós da organização. Então, situações que acontecem lá fora, sejam situações de vulnerabilidade, sejam violência cibernética, estresse, adoecimento, vai impactar a nossa ambiência de trabalho. E aí a justiça restaurativa, ela emerge, ela vem
Inclusive, nós vamos ver um pouquinho adiante que a própria resolução do Conselho Nacional de Justiça prevê práticas restaurativas como métodos de enfrentamento ao assédio e à discriminação. E aqui um pressuposto é: os colaboradores que participam de reuniões, de encontros, para falar o que está acontecendo na organização, para expressar como estão se sentindo, para expressar suas necessidades, o que eles precisam que seja feito para que desenvolvam bem o seu trabalho, para que melhore sua saúde mental, para que melhore o clima organizacional. Geralmente, eles se sentem mais bem equipados para gerenciar esses estressores e para engajar-se em um diálogo eficaz, um diálogo para trazer à tona essas questões que precisam ser visualizadas e também enfrentadas. E a Resolução 351 de 2020 do CNJ, ela também traz em seus considerandos que as práticas de assédio e discriminação são formas de violência psicológica. Ela reconhece que essas violências, elas comprometem a nossa dignidade, comprometem a nossa identidade, as nossas relações, não somente no ambiente de trabalho, mas também em casa. Também nas nossas relações sociais, em seus diversos níveis, podendo ocasionar graves danos à saúde física, saúde mental. Ou seja, essas situações de violência, elas constituem um risco psicossocial que precisa ser combatido. E também nos considerandos traz a adesão do Poder Judiciário ao Pacto pela implementação das ODSs da Agenda 2030 da ONU. E as 17 ODSs da Agenda 2030, elas são direcionadas exatamente ao apoio, respeito e proteção aos direitos humanos internacionalmente reconhecidos. E, particularmente, na ODS número 16, há a previsão de adoção de métodos consensuais de resolução de conflito. Então, nessa trilha, o artigo 4º da Resolução 351, ele coloca: essa política de enfrentamento ao assédio e à discriminação rege-se pelas seguintes diretrizes. Lá no inciso 3, as estratégias institucionais de prevenção e combate ao assédio e à discriminação priorizarão o incentivo às abordagens de práticas restaurativas para a resolução de conflitos. Então, ou seja, aqui não é uma ideia tão somente trazer a justiça restaurativa para dialogar e a justiça restaurativa como um método para enfrentamento dessas questões. Não é só uma ideia, não é porque nós adoramos a justiça restaurativa, não é porque nós somos entusiastas, mas sim porque o artigo 4º da resolução, ele prevê expressamente o incentivo às práticas restaurativas nesse âmbito. Mas aqui eu estou falando de justiça restaurativa, estou falando de ideias, estou falando de chave hermenêutica, de paradigma, de metodologia, mas é muito importante eu trazer um conceito operacional de justiça restaurativa para vocês. E essa discussão, ela não é teórica, mas ela é necessária. Por quê? Porque se eu viro e falo que a justiça restaurativa é um novo paradigma de justiça que busca humanizar a forma como nós tratamos os conflitos, tratamos as violências, o crime, a ocorrência de danos, fica tudo muito no mundo das ideias. É um paradigma que busca a reparação de danos, é um paradigma que busca o encontro entre as pessoas envolvidas, para que juntas elas possam resolver e traçar planos para o futuro, planos de reparação. É uma abordagem que visa trazer consciência sobre os fatores relacionais, os fatores organizacionais e os fatores sociais envolvidos na ocorrência daquele dano. Mas se eu colocar só isso, fica um pouco no mundo das ideias. Então é importante trazer um conceito prático para vocês, para nós. Só que também eu ainda brinco, né? Nos vários cursos de justiça restaurativa, de formação de facilitadores, cursos de aprofundamento, palestras, de vez em quando me perguntam, mas como que você definiria? Eu falei, gente, a pior pergunta que posso me fazer é como que eu defino justiça restaurativa. Eu ia gastar 1 hora com vocês
só para trazer vários conceitos e para trazer a minha sensibilidade sobre justiça restaurativa. Então, aqui, como a gente tem o tempo cronológico, né? Ou seja, Cronos, Saturno, que é o devorador de seus filhos, o tempo nos devora, o cronômetro que ele não para que eu possa divagar sobre justiça restaurativa. E por que eu estou falando de Cronos? É porque a justiça restaurativa, ela não se pauta por Cronos, ela não se pauta pelo cronômetro, ela não se pauta por um tempo linear. A justiça restaurativa, ela é kairos. A justiça restaurativa é um tempo de qualidade. Então, se eu preciso trazer qualidade a um conceito de justiça restaurativa, eu não consigo falar isso em 5 minutos. Então, eu vou condensar para vocês naquilo que importa para a nossa organização, aquilo que importa para a CPFAMAS, aquilo que importa para aqueles que queiram saber por que aplicar a justiça restaurativa no âmbito de combate às formas de assédio e discriminação. Primeiro, a justiça restaurativa, num conceito operacional, ela, além de ser paradigma, filosofia de vida, movimento social, ação social e uma política pública regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução 225 de 2016, a justiça restaurativa, num conceito operacional, pragmático, ela pode ser vista como uma metodologia de resolução de conflitos, uma metodologia que visa abordar questões advindas da prática de ofensas, danos, violências, sofrimentos, dores, traumas. Então, ela é uma metodologia de acolhimento, uma metodologia de escuta qualificada, que é pautada em princípios que estão previstos no artigo 2º da resolução do CNJ e na resolução da ONU, que prevê a justiça restaurativa. Então, nós temos como princípios basilares da justiça restaurativa, e que é o que confere lógica a ela, e que aparta da justiça tradicional. Da justiça, por exemplo, quando a gente fala num caso de discriminação e de assédio, de um PAD, de um processo administrativo, de uma sindicância. São princípios que conferem uma lógica distinta, uma identidade. Primeiro, a gente busca, através da justiça restaurativa, trazer consciência sobre todos os fatores envolvidos na ocorrência do dano. E o que isso quer dizer na prática? Quando a gente trata de situações de assédio, por exemplo, assédio moral, exigências desmedidas, pressões absurdas para cumprimento de metas, quando um servidor tem que trabalhar além do horário, porque aquela meta ela não se compraz naquele tempo regulamentar do trabalho, quando tem formas de feedback que são violentas, eu não vou trazer mais conceitos, mas nesses casos, quando a gente leva essas questões para um PAD, ali nós temos aquela triangulação que eu falei. É uma replicação do processo tradicional. Nós temos alguém que denunciou um denunciante, um noticiante, o noticiado, que é aquela pessoa que, por exemplo, que é indicada como a que cometeu o dano, o assédio, a discriminação. E nós, no final, vamos ter ali uma decisão administrativa, não raro, impondo uma pena, uma suspensão, uma advertência, e penas até mais graves no âmbito da Lei 8.112, no âmbito, né, do serviço público. O que confere a lógica da justiça restaurativa é esse espaço dialogal para visar trazer consciência sobre o porquê daquele dano. O porquê. Em que contexto? Qual o contexto? Trazer consciência, o porquê daquela pressão, o porquê daquela discriminação. Ou seja, nenhuma violência ocorre no vazio. Toda violência ela é contextual. Ela ocorre num solo, ela ocorre na inter-relação. Então, trazer consciência sobre esses fatores que estão na base da violência, na base do dano, tem um fim bem objetivo, que é trazer a autorresponsabilização daquela pessoa que cometeu o dano.
Ou seja, o sistema tradicional, seja num processo criminal, seja num processo civil, num processo administrativo, a gente trabalha com a culpabilidade. A gente trabalha com a culpa, a culpabilização. Atestar daquela culpabilização pode ser imputado uma Isso a gente chama de responsabilização extrínseca, é algo que vem de fora. A justiça restaurativa, ela trabalha ao contrário, ela trabalha com uma responsabilização intrínseca, chamada autorresponsabilização. Ou seja, no diálogo, no encontro, com as perguntas que o facilitador vai fazer, com todo o manejo da metodologia, busca-se que tomada consciência sobre os fatores relacionais envolvidos naquela violência, os fatores sociais, organizacionais envolvidos na violência, aquele indivíduo que cometeu o dano, ele por si próprio, no movimento interno de tomada de consciência, ele se autorresponsabilize por sua conduta. Esse é um movimento interno. E na psicologia, eles falam, há muita diferença. Aquilo que muda o comportamento do ser humano, do indivíduo, primeiro, é a tomada de consciência. Segundo, é essa motivação intrínseca de querer mudar, de querer reparar o dano que ele causou. Ou seja, então nós temos aí consciência, nós temos a autorresponsabilização daquele que cometeu o dano e nós temos a reparação dos danos, a reparação do dano causado por aquela conduta. Seja dano moral, seja um dano material. E aqui a gente fala, a reparação dos danos para a justiça restaurativa, a gente nunca pensa num retorno ao status quo ante. Até porque muitas vezes não tem como. Né? Um ato de discriminação, por exemplo, e de assédio, muitas vezes a gente não tem como retorno. Um pedido de desculpa, muitas vezes, é igualzinho um prego que a gente bate numa madeira. Você vai arrancar aquele prego, mas a marca pode ficar ali. Então, a gente fala de reparações simbólicas. A reparação da justiça restaurativa, ela pode sim ter o âmbito material, pode ocorrer reparação material, isso a gente fala muito em casos de crimes, né? Que tem uma conotação, um dano material, e que o ofensor ele pode oferecer algum tipo de reparação material, mas em muitas situações não tem como. Então, se a justiça restaurativa, no âmbito criminal, por exemplo, a gente aplica a casos graves, crimes sexuais, homicídio e tudo, impossível a gente falar o retorno ao status quo. Impossível a gente falar em restaurar, como um quadro antigo que a gente manda para um restaurador e ele vai e pinta conforme a pintura original. Não é assim. Então, a gente fala de reparações simbólicas. E quem vai falar a forma como quer ser reparado ou reparada é a vítima. A vítima ali, ela tem voz para falar das dores, de que forma que o ato, né, a ofensa impactou a sua vida, as necessidades geradas. Esse é outro princípio da justiça restaurativa. Abordar as necessidades geradas pela ofensa. E no âmbito de assédio, no âmbito do contexto que nós estamos falando, muitas vezes a CPFAMAS, né, o Núcleo de Práticas Restaurativas, vai receber, né, uma notícia de uma violência, de um dano, de algo que aconteceu. Vai ter ali um noticiante, supondo que aquele noticiante queira indicar quem cometeu. Ele especifica, ele individualiza, fulano ou fulana de tal. Aí nós temos o noticiado, né? Então nós temos aí dois polos. Nesse caso, no diálogo entre eles, quando possível, porque a justiça restaurativa, ela não precisa ser, ela não ocorre tão somente no encontro entre vítima e ofensor, no encontro entre noticiando e noticiado, por exemplo. Ela pode ocorrer tão somente com a vítima e tão somente com o ofensor, através de práticas que possibilitem acolhimento,
escuta individualizada, apoio. E nesse encontro, seja nos encontros individuais, ou seja, no encontro conjunto, as necessidades devem ser abordadas. Senão, não é justiça restaurativa. Todo dano gera necessidade. Muitas vezes, uma necessidade de troca de setor, uma necessidade só de escuta, uma necessidade de um endereçamento para um atendimento psicológico qualificado, ou um atendimento multidisciplinar, ou então só ser ouvido, ou ser ouvida de uma forma qualificada, ou seja, aquilo que a gente chama de limpeza de chaminé. Muitas vezes, um encontro, eu gosto de usar muito metáfora, então, para mim, eu chamo os encontros preparatórios, muitas vezes, de limpeza de chaminé. Muitas vezes, seja a vítima, seja o ofensor, ou as pessoas ali impactadas por aquele dano, é aquilo que a gente chama de envolvimento da comunidade organizacional. Muitas vezes, naquele encontro de limpeza de chaminé, a pessoa ela já se sente aliviada. Ela se sente escutada, uma escuta qualificada, compassiva, sem julgamento. Ela se sente apoiada e muitas vezes ela fala: não, para mim tá bom. Eu não preciso seguir com isso. Porque o que eu precisava era isso, era contar da minha dor. Era sentir que a organização se importa de alguma forma comigo. Que há profissionais na organização, facilitadores de justiça restaurativa, né? A juíza coordenadora da CPFAMAS, a doutora Roberta, toda uma equipe, Fabrício, toda uma equipe de colaboradores que se importam. Então, a justiça restaurativa nas organizações, na nossa organização, nesse contexto de enfrentamento, ela visa o quê? Oferecer acolhimento, oferecer suporte, oferecer acompanhamento. E isso pode ser individual ou coletivo. Na base disso está a lógica do cuidado. Atenção humanizada, métodos e técnicas. E tudo isso, esse cabedal de estratégias, esse cabedal de técnicas que os facilitadores de justiça restaurativa têm que ser capacitados, inclusive para atendimento à vítima, escuta, intervenções qualificadas, tem que ter capacitação. Então, a pessoa capacitada, ela vai trazer à tona quais as necessidades daquelas pessoas. O que pode ser feito para melhorar? O que pode ser feito para reparar? O que pode ser feito para melhorar, inclusive, a ambiência do trabalho? O que aquela pessoa precisa? Muitas vezes, a pessoa ela vai precisar de uma realocação. Muitas vezes, a pessoa ela vai falar, não, para mim tá bom, eu quero continuar onde eu estou. Mas eu gostaria que, por exemplo, fosse envolvida a comunidade ali do setor para que nós pudéssemos trabalhar gestão positiva de conflitos, formas de comunicação não violenta, a lógica do cuidado, a escuta respeitosa, o alinhamento de metas, expectativas e de gestão por competência. A justiça restaurativa, aqui eu só vou abrir um parênteses, que é o outro campo que eu adoro, que é a aplicação da justiça restaurativa na gestão por competências. Então, o que acontece? Quando, né, um órgão, o Sejure, né, o Centro de Conciliação, né, os órgãos, eles pautam a sua atuação na lógica do cuidado, na escuta, acompanhamento, oferecendo métodos dialogados, técnicas profissionais, atenção humanizada, centrada na necessidade, isso ajuda, contribui muito para a melhoria do ambiente de trabalho. E, inclusive, atua não somente como forma de enfrentamento quando já ocorreu a situação de assédio moral, sexual e discriminação, mas como prevenção a esse tipo de prática. Prevenção por quê? Porque a justiça restaurativa ela tem um caráter pedagógico. Ela trabalha o reconhecimento da dignidade do outro. Aqui, na justiça restaurativa, a gente não fala em chefe e subordinado. Nós falamos como seres humanos no mesmo platô.
na horizontalidade, porque a gente vai falar de dignidade. Em termos de dignidade, todos nós temos a mesma dignidade, independentemente do cargo que nós ocupamos. Hannah Arendt já falava isso. A dignidade é o direito a ter direitos. E todos nós temos o direito a ter a nossa dignidade respeitada, independentemente da ambiência que nós estamos. Então, a justiça restaurativa, como uma pedagogia para a humanização, uma pedagogia para formas colaborativas de resolução de conflito, para a escuta ativa, para o não julgamento, ela contribui para a prevenção de novos conflitos, de assédio, de discriminação. Ela contribui também como um espaço em que nós podemos tratar de letramento racial, tratar de violências de gênero, de capacitismo, ou seja, trazer à luz muitas das nossas violências que nós não enxergamos em nós. Aquelas microviolências, aquilo que foi microcapilarizado e que a gente normaliza e que muitas vezes, de forma consciente, a gente nem sabia que tinha. Então, ela é um campo de pedagogia. Howard Zern, que é um dos, que no Brasil ele é muito conhecido por um livro chamado Trocando as Lentes, que ele fala da justiça restaurativa. Howard Zern começa a aplicar e estudar a justiça restaurativa lá na década de 70, 80, nos Estados Unidos, na Eastern Mennonite University. E ele já veio ao Brasil várias vezes. Então, o livro dele é um livro assim, seminal, que todo mundo que começa a trilhar os caminhos da justiça restaurativa começa pelo Howard Zern. E ele tem um conceito, ele traz uma ideia muito difundida de justiça restaurativa, que ele descreve a JR como uma prática, uma abordagem focada em restaurar, na medida do possível. É o que eu falei, né? A gente não vai retornar ao status quo, a gente não vai forçar. Justiça restaurativa não é perdão, justiça restaurativa não é reconciliação. Né? Mas restaurar na medida do possível o que foi perdido, o que foi quebrado. Ou seja, a autoestima da pessoa, aquela sensação de segurança no trabalho. Porque uma das coisas que isso a gente fala de cadeirinha, né? Uma das coisas que uma situação de assédio, de discriminação faz com a vítima, a gente perde a confiança no nosso ambiente de trabalho. A gente perde a segurança, muitas vezes. A gente pode viver com medo de que aquilo ocorra novamente. Um medo de não conseguir superar aquilo, de ressignificar aquela dor, reintegrar aquela dor no nosso self. Então, por isso que o Zé coloca, na medida do possível, restaurar. E essa restauração é aquilo que, supondo, né? Muitas vezes é igual um vaso que, quando quebra, a confiança, a nossa sensação de segurança, as relações, né, quando elas são danificadas por ocorrência deliberada de um dano, ou seja, dolosa de um dano, muitas vezes aquilo se quebra. A confiança quebra, o vaso quebra. E aqui eu gosto de aplicar na justiça restaurativa a ideia daquela filosofia japonesa chamada kintsugi, que é aquela que que tem a ver, a figura é quando se quebra um vaso, quando se quebra algo de porcelana, por exemplo, você pode juntar aqueles cacos, né, e pelo kintsugi você junta os cacos usando uma laca com pó de ouro. E aí você cola novamente aqueles pedaços e ele não vai ser a mesma peça que era antes, mas ele pode ser uma outra peça, inclusive mais bonita. Ou seja, né, a gente pode ressignificar aquilo que aconteceu. E com isso a gente pode contribuir para a mudança da cultura organizacional. Então, ou seja, o Howard Zern, por isso que ele fala, na medida do possível, restaurar aquilo que foi quebrado, procurando resultados onde todos os envolvidos possam seguir em frente de forma segura e construtiva. Os pilares fundamentais, então, o reconhecimento do dano, o envolvimento das partes afetadas e a busca ativa por essa forma de reparação, a construção de relações justas e éticas, reconstruir relações justas,
Por isso que a gente fala do envolvimento ativo. O envolvimento ativo, muitas vezes, né, supondo um caso foi endereçado lá para a CPFAMAS. Então, chegou lá uma notícia de um ocorrido, a Aline entra em contato com a pessoa que noticiou e ela vira e fala, olha, nós temos a justiça restaurativa aqui. Então, a justiça restaurativa, da forma como nós vamos ofertar, ela é uma metodologia, ela é um espaço em que a gente busca o envolvimento ativo, a sua participação, porque a gente quer te ouvir, o que aconteceu. E, na medida do possível, se a pessoa, né, que foi noticiada, aquela que foi apontada como que cometeu o dano, se ela quiser participar, né, a gente vai trabalhar com ela a autorresponsabilização, a reparação, tudo por meio da voluntariedade, da horizontalidade, da colaboração e valorizando a autodeterminação dos indivíduos. E aqui, o que eu disse que a voluntariedade, ela é íncita à justiça restaurativa. É aquela ela é ontológica, no sentido de que, se eu tenho uma prática restaurativa, eu digo que ela é restaurativa. E aí, eu convido as partes, eu convido o noticiando para os encontros preparatórios. Olha, nós vamos te ofertar aqui justiça restaurativa, né? Vamos agendar aqui um pré-encontro. Aí a pessoa vai. Aí você explica tudo para ela. O que é a justiça restaurativa? A gente não visa punição, nós não estamos aqui para julgar ninguém. A gente está aqui para te ouvir e, na medida do possível, trabalhar a reparação, trabalhar mudanças, a transformação do ambiente. Aí, se a pessoa vira e fala, não, mas eu não quero. Aí, depois vem uma notificação lá, não, mas se você não participar, vai abrir um PAD. Opa, acabou. Eu não posso falar que existe justiça restaurativa mais. Então, a voluntariedade é ontológica nesse sentido. Se eu retiro a voluntariedade, eu vou estar fazendo qualquer coisa, menos justiça restaurativa. Eu vou estar fazendo qualquer coisa, menos mediação, métodos consensuais. Porque o próprio nome já diz, consensual. Para haver consenso, tem que haver autonomia da vontade, tem que haver autodeterminação e tem que haver uma predisposição interna do indivíduo para se engajar naquele diálogo difícil. Porque a justiça restaurativa não é fácil. Não, a gente acha, muitas pessoas falam, a justiça restaurativa é uma justiça soft, porque ela não pune. Só que isso, na minha ótica, não está correto. Ela não é uma justiça soft. Pelo contrário, muitas vezes é muito mais difícil para o ofensor, para aquele que cometeu o dano, tomar contato consciente com a dor que ele causou, do que se ele for punido com advertência, por exemplo. O movimento interno de tomar consciência, de tomar contato e de confrontar a dor que causou, muitas vezes isso é muito difícil. Muito difícil. Então, a voluntariedade, ela é pilar. Sem voluntariedade, não tem justiça restaurativa. Então, o que acontece, por exemplo, se a pessoa que foi noticiada fala, não, eu não quero. Aí você fala, então acaba, nós não vamos fazer justiça restaurativa porque eu não quis participar. Ah, mas a pessoa que sofreu o dano quer. E aí, o que a gente faz? Aí, a gente vai oferecer para a pessoa, seja um círculo de diálogo, seja um círculo de apoio, seja um diálogo que a gente chama de diálogo restaurativo, ou seja, por meio de perguntas, nós vamos fazer perguntação, nós vamos fazer contação de história, nós vamos ouvir aquela pessoa. Então, essa participação, ela tem que ser sempre voluntária. Todas as partes, ela tem que ter essa opção de querer participar ou não. A imparcialidade do facilitador é outro pilar, é outro princípio. Ou seja, se aquele facilitador ele tiver algum envolvimento com as partes, não. Então, entra outro facilitador. Se aquele facilitador, por exemplo, sou facilitadora de justiça restaurativa, eu tenho muitos casos assim, que, por exemplo, a gente lida com pedofilia, eu lido com crimes graves, com crimes sérios, com crimes sexuais.
com violência doméstica, tem facilitadores que falam, olha, Giovana, eu não dou conta de trabalhar com violência doméstica. Ou então, assim, eu não dou conta de trabalhar com assédio sexual, não dou conta de trabalhar com crime sexual, não dou conta de trabalhar com pedofilia. Então, nesse caso, a gente troca o facilitador. Porque o que acontece? É preciso também o autocuidado do facilitador. Ele tem que ser não só imparcial, mas ele tem que estar ali facilitando, despojado, né? Tirando seus preconceitos. E a gente sabe que tem muito. É aquilo que eu falei, as nossas invisibilidades, né? As violências que são invisibilizadas, aquilo que a gente traz que muitas vezes a gente nem sabia. Questões ligadas a gênero, patriarcado, questões ligadas à discriminação, à raça, a etarismo e muitas coisas baseadas no senso comum. Então, se eu não tenho uma condição de estar ali de forma imparcial, ou seja, sem fazer julgamento moral, sem preconceito, sem favoritismo, eu dou um passo atrás e coloco outro facilitador que tem aquela predisposição de estar ali e de ser ponte. Facilitador não dá dica, facilitador não dá conselho, não vira para a pessoa e fala assim, se eu fosse você, ia procurar um atendimento psiquiátrico. Nossa, tem um remedinho bom para ansiedade, você já tomou? Ou então, você já foi... Não, nós não estamos ali para dar conselho. O conselho, ele é visto no âmbito da justiça restaurativa como uma forma de comunicação violenta. A gente está ali para escutar. Outra questão imprescindível, a confidencialidade. Isso tem que ser dito sempre quando a gente for fazer o convite para as pessoas, falar o seguinte, olha, o que acontece em Vegas, fique em Vegas. Então, o que acontece ali na prática restaurativa vai ficar ali. A não ser que todos os envolvidos queiram, de alguma forma, divulgar, né? Então, ou seja, é eles que vão decidir os contornos da confidencialidade. O enfoque nas necessidades, a gente já falou do enfoque das necessidades, a reparação dos danos, que vai muito além da compensação financeira. A gente tem a ver aí com a integridade da vítima, a gente tem a ver com pedido de desculpas, mudança na política organizacional. Isso é uma forma de reparação de danos. Olha, eu estou vivendo aqui uma situação de assédio porque meu chefe, ele cobra metas muito além. Gente, cobrar meta não é assédio, pelo amor de Deus. Tá? Isso está no âmbito de gestão, no âmbito gerencial. Mas quando aquilo... É a forma como aquilo vai ser cobrado. É a quantidade. Se é desmesurado, se não tem, assim, se é humanamente possível fazer aquilo dentro das minhas 7 horas diárias de trabalho, por exemplo, ou se vai além, porque eu já tive situação assim que eu conheço desde o tempo que eu trabalhava com prática restaurativa dentro do Poder Judiciário, especificamente no âmbito administrativo, caso assim, olha, fulano de tal entrava em contato comigo 10 horas da noite, e se eu não respondia, né, eu era punida por conta disso. Então, ou seja, a gente também tem, né, isso é um caso que desborda o razoável e desborda o nosso dever funcional. Então, ou seja, uma das formas de reparação pode ser mudança na política organizacional para evitar futuros incidentes. Ou seja, estabelecimento de metas razoáveis, estabelecimento de um horário razoável, principalmente para quem está, né, em home office. Na época da pandemia teve muito isso. Gente, na época da pandemia eu recebia mensagem, era 10h30 da noite. E começava às 7 horas da manhã. Porque eu trabalhava na termação, tinha negócio daquele benefício que teve durante o auxílio emergencial, não tinha hora por telefone. Então, isso impacta a nossa saúde mental, a nossa saúde física. Então, uma forma de reparar danos nesse âmbito daquilo que a gente está falando é um trabalho mais ético e respeitoso. É um compromisso de uma liderança que atente para a dignidade de todos os colaboradores. Outra forma de reparação é a promoção, por exemplo, de eventos de letramento, de conscientização e sensibilização sobre questões mesmo de raça, de gênero, idade, de capacitismo.
são formas que a própria organização ela pode buscar para reparar situações de violência. E aqui a gente tem um envolvimento da comunidade organizacional. A justiça restaurativa, ela reconhece que muitas vezes nós vamos precisar envolver outras pessoas. Nós vamos precisar envolver uma chefia. Nós vamos precisar envolver o setor de recursos humanos. E eu detesto essa locução recursos humanos, porque parece que a gente é commodity, né? Ou seja, uma instrumentalização do ser humano, como se a gente fosse peça de uma engrenagem. A organização é a máquina e nós somos peças. Então, se uma peça quebrou, você vai lá e substitui. A gente tem que quebrar um pouco essa ideia, né, gente? De que nós somos recursos. Porque se a gente continua ser visto como peças de uma engrenagem, se aquela pessoa não está servindo a ele, se ela está num momento difícil da vida, e a gente sabe que muitas vezes acontece tipos de adoecimento, aquilo que eu falei, que a organização ela não opera numa bolha. Muitas vezes a gente está vivendo situações fora, né, situações pessoais que impactam invariavelmente, inevitavelmente, na nossa forma de trabalho, na nossa produtividade, na nossa saúde e etc. Agora, se a gente for visto como peça, aquela pessoa ali está passando por dificuldade, porque ela está com um familiar doente, então esse mês ela não conseguiu cumprir a meta, aí a gente vai tirar aquela peça, vou tirar a função daquela pessoa e dar a função para outra pessoa, porque aquela dali não está prestando mais. Gente, a gente tem que mudar isso. A gente tem que engajar, por isso que a gente fala, tem que engajar não somente as partes diretamente envolvidas, mas a gente tem que engajar colegas, gestores, justamente para poder garantir um ambiente de apoio contínuo contra futuras transgressões. Um ambiente de escuta, de humanização. Enquanto nós formos vistos como peças de uma engrenagem, a gente vai ser substituível. E substituível num nível em que isso vai acarretar o quê? Isso recrudesce esse ciclo de violência, causando mais adoecimento. E quando a gente pensa que uma conduta dessa impacta tão somente a vítima direta, nós estamos profundamente enganados. Um setor, um lugar onde que tem uma situação, por exemplo, de assédio, isso impacta todo o setor. É como se fosse, mas isso que você está falando o quê? É sistêmico? Ele é... Não, porque a gente parte de uma ideia de que as nossas relações, sejam elas sociais, sejam elas organizacionais, aqui num círculo, né, circunscrito da nossa organização, aquilo impacta a própria inter-relação, a cultura daquele lugar. Nós estamos interrelacionados. Aquilo que acontece com um servidor, ele vai reverberar na equipe. Então, se uma pessoa, se um colaborador, ele precisou tirar uma licença, por exemplo, porque ele não estava dando conta do estresse e por burnout, ele teve um colapso e aí ele precisou sair de licença, isso vai impactar todo mundo. Porque pensem, aquela atividade atribuída a ele, ela vai precisar ser redistribuída. Mas não só isso, a própria questão psicológica. Porque aí a gente vai atingir a própria visão do setor. Ou seja, a cultura. A cultura ela tem que ser uma cultura de respeito, de integridade, de responsabilidade coletiva. É por isso que quando a gente incorpora a justiça restaurativa como uma ferramenta, como uma metodologia, seja uma metodologia de enfrentamento ao assédio moral, ao assédio sexual, à discriminação, e seja como uma ferramenta de gestão em cada setor, de gestão, com isso, a gente está construindo, né, uma comunidade ali com base numa cultura de mais respeito. Então, por exemplo, se eu vou implementar as metas para aquele semestre, ao invés de baixar uma portaria, ao invés de falar o seguinte, olha, você tem que fazer 30 votos por semana, independentemente da matéria, a gente fala, não, mas tem uma ação que eu demorei 5 dias. Por exemplo, não consigo. Então faz fim de semana. Não, entendam. Quando a gente implementa a justiça restaurativa como essa ferramenta, a gente pode utilizá-la como forma de implementação das metas, mas coletiva, escutando todo mundo, ouvindo as necessidades, as ponderações.
é uma decisão compartilhada. Porque quando a gente compartilha a decisão, quando a gente compartilha, de alguma forma, algum âmbito da gestão, a gente pode cobrar responsabilidade coletiva. Então, a justiça restaurativa, vista com esse escopo mais amplo de transformação da cultura organizacional, ela tem essa jornada, né, de contribuir para uma transformação profunda e duradoura das nossas práticas organizacionais. Gente, eu não estou vendo ninguém aí. Fabrício, me socorre. Quanto tempo que eu tenho? O tempo tá. É porque a senhora começou um pouco mais avançado, né? Por causa da abertura. Eu acho que tá regular. Vai fazer mais ou menos 1 hora. 3h10, né? 3h01. Tá, eu vou falar mais 5 minutinhos, 10 minutinhos no máximo, só para abordar aqui as práticas, e aí a gente abre para o nosso diálogo. Então, pode ficar à vontade. Beleza, muito obrigada. Então, o que acontece? A justiça restaurativa, ela se manifesta, ela se externaliza por meio de metodologias. E as metodologias da justiça restaurativa, conhecidas, né, e aquelas que a gente mais pratica, por exemplo, são os círculos de diálogo. A gente chama de, eu gosto de chamar só de círculo. Ah, vamos fazer um círculo. O círculo de diálogo, ele tem sim uma inspiração em comunidades tradicionais, em comunidades primevas, principalmente dos Estados Unidos e do Canadá, as primeiras nações canadenses e diversas nações também. Nos Estados Unidos eles falam em 5 grandes nações, das nações tradicionais. E o que isso tem, né? E por quê? Porque, primeiro, a formatação dele é em círculo. Quando a gente está presencialmente, a gente senta em círculo, geralmente coloca um objeto. Aqui, ó, eu trouxe para vocês a foto de um círculo que eu participei, né? Chamado processos circulares, ou círculos de construção de paz, que a Kay Pranes fala muito. Então, a gente, quando está no presencial, você coloca um tapetinho circular no meio e coloca objetos que sejam representativos. As pessoas, elas vão. A gente usa um objeto de fala, um bastão de fala, que pode ser algo significativo para você, pode ser uma caneta, pode ser um totem, né? A pessoa, o facilitador, ele vai escolher um objeto de fala, e aquele objeto de fala, ele vai circular ali, ele vai ser passado para todos aqueles que estiverem participando do círculo, e todo mundo tem que respeitar o objeto de fala. Ou seja, ele marca a vez da pessoa, escuta ativa. Então, o círculo, ele tem esse pressuposto, ele tem um fundamento, como ele está lá na origem, né? Ele é inspirado por comunidades primevas, por essas primeiras nações canadenses e por diversas etnias também indígenas. Eles falam o seguinte, quando a gente está no círculo, o círculo ele é um espaço sagrado, ele é um espaço de cura. Tradicionalmente, ele era chamado círculo de cura. Ele é chamado círculo de cura porque ele está alinhado com a cosmogonia de povos ancestrais, com base na roda da medicina. A roda da medicina fala que nós, seres humanos, nós temos 4 dimensões, ou 4 corpos, para a cosmogonia desses povos. Corpo mental, corpo emocional, o corpo físico e o corpo espiritual. Então, o círculo, ele vai trabalhar essas 4 dimensões dos seres humanos. Nossas 4 dimensões. Então, por exemplo, a gente vai preparar o círculo de uma forma intencional. Então, a gente vai colocar objetos intencionais ali. Nós vamos trabalhar os valores do círculo, porque aí a gente está trabalhando o nosso corpo emocional, a gente está trabalhando o nosso corpo espiritual. A gente vai trabalhar as diretrizes, ou seja, quais são as diretrizes que a gente vai seguir no círculo? A gente vai falar, ó, enquanto um está falando, o outro escuta, não pode interromper. Todo mundo vai falar em primeira pessoa, ou seja, a gente não vai falar do outro, eu vou falar de mim. Não julgamento, confidencialidade, voluntariedade, escuta.
Então, ou seja, quando a gente traça as diretrizes, a gente está trabalhando o nosso corpo mental, ou seja, a razão. Então, e aquilo dali eu vou preparando aquelas pessoas para que elas possam ir para a fase de contação de histórias. A fase de contação de histórias, que é a espinha dorsal dos círculos. Ou seja, a gente faz uma pergunta e a pessoa, com base na voluntariedade, ela pode responder ou não aquela pergunta. E aquela pergunta, é o quê? É uma pergunta aberta que vai desengatilhar uma contação de história. Vou dar um exemplo para vocês. Nos cursos que a gente faz de capacitação do Conselho da Justiça Federal, a gente, todo semestre, nós temos um curso de formação em justiça restaurativa de 40 horas. Então, a gente tem a prática, que é um círculo que a gente faz com os alunos. E só pode participar desse curso servidores da Justiça Federal. Então, já fazendo assim, propaganda, porque no segundo semestre nós vamos ter uma nova edição. Geralmente tem lista de espera, a gente lança 40 vagas, no último nós tivemos 120 na lista de espera. Então, são 40 vagas, e aí a gente faz uma prática dessa. E a pergunta norteadora é: conte-me um caso, uma situação que você vivenciou de violência na organização, ou se não quiser falar da organização, em outro contexto. Aí a gente faz uma pergunta. Aí depois você pode fazer outra pergunta. Quem que te apoiou nesse momento, né, de dor, de dano? Quem que te apoiou? Como que você lidou com isso? Então, são tipos de perguntas que nós fazemos, por exemplo, para círculos de apoio àquelas pessoas que sofreram algum tipo de assédio moral, assédio sexual ou discriminação. Então, a gente pode fazer esses círculos de apoio para contação de história. E aí, o círculo, como uma metodologia extremamente flexível, ele pode ser utilizado em diversos contextos. Então, a gente tem círculos de reinserção. Por exemplo, uma pessoa ficou presa há muito tempo, a gente faz círculo na comunidade de reintegração daquela pessoa. Círculos escolares, para lidar com questões de bullying, de conflitos escolares, ou então de boas-vindas. A gente tem círculos que são realizados no âmbito da violência doméstica. Então, tem círculos, por exemplo, para aqueles ofensores, para tratar de masculinidade tóxica, violência de gênero, para tratar de trauma, de abusos. A gente tem os círculos com as vítimas de violência doméstica. A gente tem círculos de cura, que geralmente acontece nas comunidades, né? Restaurar vínculos rompidos, criar novos, círculos de luto, círculos de cuidado, de conversa, de celebração, círculos de paz. Ou seja, é uma metodologia que ela pode ser utilizada para solucionar problemas concretos, no caso de conflito. Então, a gente pode utilizar processo circular no âmbito do crime. Nós utilizamos em vários litígios ambientais, por exemplo. Então, ou seja, ele é flexível. Gente, isso aqui é bem rápido para vocês, só para vocês saberem que existem essas metodologias. Nós temos também uma metodologia que deve ser mais conhecida, que é a mediação vítima e ofensor, ou diálogo vítima e ofensor, que aí vem da ideia da mediação cível. A gente tem lá, né, conciliação, mediação, e a gente tem a mediação também envolvendo casos mais graves, danos, ou seja, é uma forma mais direta de justiça restaurativa, porque nós vamos ter ali, né, a pessoa que cometeu o dano, a pessoa que sofreu o dano e o mediador, que a gente chama, nesse caso, de facilitador da justiça restaurativa. E aí a gente vai aplicando as técnicas, as fases da mediação, os encontros preparatórios, declaração de abertura. Nós temos toda uma metodologia estruturada que pode ser aplicada no contexto no qual a gente está vendo aqui. Caso de ofensa, de abusos, de discriminação, desde que, é claro, o noticiado ele queira participar. Então, porque a gente não vai obrigar ninguém por conta da voluntariedade. Então, esse é um método mais direto. Tem que ter capacitação específica. Então, por exemplo, se eu, facilitadora, fiz o curso de círculos de construção de paz, eu não vou fazer uma mediação vítima e ofensor, porque ela tem uma estrutura diferente.
Aqui eu trouxe para vocês uma foto. Então, geralmente, a mediação vítima-ofensor ela é assim. Você vai ter as pessoas diretamente envolvidas no conflito, face a face, cara a cara, e o mediador ali imparcial servindo como ponte de diálogo entre essas pessoas. Nós temos uma outra metodologia que é chamada de conferência de grupo familiar. Essa metodologia ela vem da Nova Zelândia. Ela é um modelo que tem inspiração nos povos tradicionais também, lá nos Maori. E a espinha, quando eu gosto de falar daquilo que estrutura ela, o ethos, né, da conferência de grupo familiar, é a ideia de Ohana. Quem viu aquele filme da Disney, Moana, deve se lembrar, né? Ohana, que quer dizer família. Mas família, para os Maori, não é pai, mãe, vovó, filho, filha, por exemplo. Não. A ideia de Ohana para eles é a ideia de família estendida. Ou seja, são as pessoas da comunidade, é a comunidade de apoio, a comunidade de cuidado, a comunidade de pertinência. São vizinhos, são amigos, são pessoas que aquelas pessoas gostam, que gostariam de estar ali naquela prática para dar um apoio moral, um apoio psicológico, um apoio afetuoso. Então, na conferência de grupo familiar, geralmente ela é mais extensa. Esse aqui é uma foto de uma conferência de grupo familiar. Deixa eu ver se... Tá vendo aqui? Metodologias. Isso aqui é a foto de uma conferência de grupo familiar que ocorreu na Nova Zelândia. Ou seja, você não tem ali 3, 4, 5, 6 pessoas. Geralmente ela é bem ampliada. Pode ser utilizada aqui? Pode. Pode ser utilizada no âmbito da CPFAMAS? Pode. Lembrando que a conferência de grupo familiar, nós vamos chamar mais pessoas, nós vamos perguntar para as pessoas envolvidas, quem que você gostaria que participasse? Você gostaria de chamar um familiar, um amigo, uma pessoa de fora da organização? Então, ou seja, você amplia os participantes. E ela também é estruturada, ela tem uma metodologia específica, uma capacitação específica. E aí, a gente tem a conferência vítima-ofensor-comunidade, que é derivada da Family Group Conference da Nova Zelândia. Ou seja, nós brasileiros adaptamos a Family Group Conference e a gente chama de conferência vítima-ofensor-comunidade. Por quê? Diferentemente da mediação penal, ou da mediação vítima e ofensor, nós também vamos ter um círculo mais ampliado. Esse método, a comunidade seria aqui, pessoas que estão ali no setor, ou psicólogos da instituição, assistentes sociais. Então, a gente vai chamar outras pessoas. Essa metodologia ela é particularmente eficaz para tratar questões relacionadas a dinâmicas de poder. Quando a gente vai tratar questão de gênero, situações de assédio moral, sexual, por exemplo, a gente pode usar a conferência vítima-ofensor-comunidade. Porque ela é adaptável, a gente pode chamar apoiadores, a gente pode chamar representantes da comunidade e até do sistema de justiça. E juntos ali, todos vão falar abertamente sobre o que aconteceu, trabalhar juntos para criar um plano de ação, para abordar as necessidades, para abordar medidas concretas que podem ser adotadas pela organização para que aquilo não aconteça novamente. Ou seja, é um instrumento também de mudança de cultura organizacional. Então, essas são as metodologias e aqui uns processos quase restaurativos. Geralmente me perguntam, Giovana, mas e quando o noticiado não quer participar? A gente tentou sensibilizá-lo, nós falamos da voluntariedade, nós falamos da confidencialidade, do não julgamento, que aqui a gente não está aqui para punir, a gente está aqui para escutá-lo, para a gente trabalhar a autorresponsabilização, né? Supondo que, por exemplo, ele não queira participar, de jeito nenhum. Ou então a pessoa vira e fala, olha, eu jamais fiz isso. Ou seja, a pessoa não reconhece o dano. Ela fala, eu nunca fiz isso, essa pessoa está exagerando. Não, está mentindo. Não, eu não fiz isso, não foi. Se a pessoa noticiada, ela nega, a gente para ali. Para ali. Porque para continuar
com o encontro conjunto, com a justiça restaurativa, com a metodologia propriamente restaurativa, aquela pessoa ela tem que assumir, ela tem que se autorresponsabilizar. Porque se ela não se autorresponsabiliza, se ela não assume o que ela fez, a gente corre um sério risco de causar uma revitimização, uma retraumatização. Então, uma das orientações é: se o noticiado ele não assume o que ele fez, ele não reconhece, ele fica na negação, acabou. Ah, Giovana, mas acabou, a gente não vai continuar? Vírgula. Acabou a possibilidade de encontro conjunto, mas a gente pode fazer o quê? Círculos de apoio. Aqui a gente vai poder propor e oferecer metodologias de apoio para a vítima, de apoio para aquelas pessoas que sofreram os danos, para aquelas pessoas que estão sofrendo, para aquelas que querem ser ouvidas. Isso a gente chama de processo quase restaurativo. É uma abordagem? É uma abordagem. Ela está dentro do espectro da justiça restaurativa lato sensu, ou seja, com escopo mais ampliado, Então, o fato de um ou outro não querer participar, isso não significa que a gente vai, não, então tchau, né? Acabou aqui, agora é PAD, agora é... Não. Você pode, né? O núcleo, ele pode oferecer práticas que visem ao apoio, ao endereçamento das necessidades, à escuta. Então, gente, aqui, hoje é o que eu tinha para falar para vocês, né? Isso daqui é quando a gente trata de questões mais complexas. E eu queria terminar com essa frase, né? Com isso aqui para vocês. A adoção de práticas restaurativas no Poder Judiciário, ela pode transformar profundamente a cultura organizacional. Ela pode contribuir para a promoção de um ambiente mais humano, ético, inclusivo, respeitoso. Mas a gente precisa reconhecer os riscos de retraumatização, principalmente em contextos marcados por assimetrias de poder, como que é o caso de assédio, o caso de discriminação. Então, a gente tem que discutir os limites, os benefícios e os limites da justiça restaurativa. E, para isso, a gente tem que reconhecer as complexidades das nossas relações institucionais e aí adotar medidas urgentes, que não enfrente apenas o episódio isolado, mas que busquem transformar estruturas e os padrões que silenciam ou invisibilizam o sofrimento. E um dos primeiros passos é isso que a Seção Judiciária da Bahia está fazendo hoje, está fazendo nesse ciclo de palestras, que é justamente sensibilizar, que é informar, que é trazer à tona essas questões para serem debatidas, para serem visibilizadas, porque a gente precisa mudar a nossa cultura organizacional. E mudar a cultura organizacional não é do dia para outro. Precisa de coerência e de um esforço contínuo de sensibilização. O tempo corre, igual eu falei, Cronos devora a gente, né? Aline, passa a palavra para você. Aline, só para pedir, eu sei que muitas pessoas não gostam de abrir câmera, mas o pessoal da comunicação já me pediu aqui para que tenha aquela foto geral. Então eu sei que agora a gente vai entrar nos comentários e perguntas, mas nesse meu termo eu gostaria de incentivar todos. Hoje o Tim está com 49 quadradinhos aqui na minha tela. Eu quero ver se a gente bate esse recorde de câmeras abertas para a gente tirar uma foto bem bonita desse momento. Esse ponto da comunidade, doutora Giovana, é algo incrível e toda vez que eu entro no tema cultura, eu sei como a comunidade é forte. Fazer, né, ações que envolvam a comunidade, seja uma palestra, seja esse momento. E os círculos, onde todos ali determinam, fora os regramentos, né, o que é aceitável, o que não é aceitável e que demonstra qual é a mudança que a comunidade está exigindo naquele momento, é algo incrível. Então, assim, poxa, muito obrigado por trazer esse conteúdo para a gente, né? Eu imagino aí, doutora Roberta, Aline, como deve estar a mente aí
borbulhando, né? Porque você fica realmente encantado com as possibilidades, né? Que a gente pode fazer para dar mais um passo, né? Todo dia a gente vai estar aqui um passo a mais. Eu estou aqui, ó, já com algumas pessoas na tela. Aline, por favor, pode fazer sua contribuição enquanto as pessoas estão sendo encorajadas aqui a abrir a câmera para a nossa foto. Da minha parte, como sempre, estou embevecida aqui, né? Porque beber dessa fonte aí é fantástico. E eu estou muito feliz também com a adesão, Fabrício, a quantidade de pessoas, né, que vieram prestigiar a nossa primeira palestra do mês de combate e enfrentamento ao assédio e à discriminação. E a doutora Roberta tanto se empenhou, né, para que acontecesse. E estou realmente muito satisfeita. Só tenho a agradecer, parabenizar a Giovana, como sempre, fã, sou super fã dela. E dizer que na próxima semana vamos ter outra palestra, seguindo a esse mês de combate ao assédio, né? Que vai ser a palestra com a doutora Adriana Campelo, que é procuradora do trabalho, sobre assédio moral e discriminação na administração pública e a atuação do Ministério Público do Trabalho. Vai ser outro enfoque, mas não menos importante também. E eu acredito que Fabrício queira tirar uma foto, né? Alguma coisa para colocar Sim, quero, na quero sim. comunicação. Aí depois, assim que a gente fizer essa foto, a gente pode abrir para as perguntas, para aproveitar a Giovana aí mais um pouquinho. Claro, claro. Não sei se a Ó, doutora eu já Roberta tô. gostaria de falar alguma coisa Sim. também, doutora Roberta? Não, apenas dizer que fiz vários registros aqui no meu bloco de notas, fiz várias anotações. Eu confesso que, enfim, estou na presidência da CP Fama há pouco tempo, e tem sido realmente uma aprendizagem. E aprendi muito hoje com Giovana. Espero manter ainda contato, ter outras oportunidades de conversar, porque realmente assim é muito interessante digamos assim, o arcabouço que a justiça restaurativa traz para essa questão da temática, né, do assédio, da discriminação. É mais uma ferramenta. é, Enfim, eu estou realmente encantada. Parabéns, viu, Joana? Gostamos muito da palestra. Ó, eu já estou com a tela aqui cheia. Doutora Giovana, a única pessoa que tem direito a repetir foto por o olho estar fechado é a senhora. Todo mundo aqui, por favor, se concentre, porque eu não volto atrás. Muita gente aqui dizendo que a câmera está fechada, tal. Isso aí sempre acontece. Por favor, na próximo evento, conserte a câmera para a gente ter você aí na. Quem quiser tirar o print, pode tirar também o print, viu? O pessoal da comunicação adora todos os tipos de print aí para fazer esse mosaico aí bacana. Então eu vou contar até três. Às vezes eu conto até três e esqueço de olhar a câmera. Mas eu vou também me concentrar, tá certo? Então no 3, por favor, deixa eu botar logo meu dedo no print aqui e pronto. 1, 2, 3. Pronto. A gente vai ver aí o que é que vai acontecer. Isadora, você vai receber aí vários prints aí de todo mundo, tá? Tem aqui vários elogios, doutora Giovana. Eu acredito que já esteja vendo aí o chat, né? E vários pontos aí. Agora, os questionamentos é que a gente vai ver aqui. Não sei se a Aline, doutora Roberta já tem algum ponto específico para questionar. O que eu sempre fico, né, intrigado, né, com a prática, quando eu vejo os círculos, é que assim às vezes a pessoa quer dar um passo, mas não tem, às vezes tem uma timidez que não deixa ir para um círculo, né? Não deixa ir para um momento conjunto. Isso aí acaba partindo aí da voluntariedade, eu acredito, mas existe um incentivo que vá para o círculo ou não? São dadas as possibilidades e aí os envolvidos escolhem o método. Como é que é feito isso aí na prática? Uma dúvida minha. Fabrício, essa é uma pergunta muito boa, né? É uma inquietação muito boa. O que que acontece? É aquilo que eu brinquei com vocês falando que a justiça restaurativa ela não é de Cronos, né? Ela não é do cronômico, ela é de Kairos. Kairos é um deus grego que está ligado à oportunidade e qualidade. Ele é um tempo que não é medido.
O tempo da justiça restaurativa, ela tem a ver com as questões emocionais das pessoas. Elas é que tem que ter uma predisposição interna. E o que acontece? Muitas vezes a pessoa elas têm alguns entraves, seja emocionais, principalmente ligados à vergonha, aquilo que eu sempre falo, a justiça restaurativa ela trabalha com emoções básicas, com emoções primárias e emoções secundárias. Então a gente trabalha com raiva, com medo, terror, vergonha, que é o que a gente também pode chamar na psicologia de afetos negativos e os afetos positivos. Quando a gente tem uma ocorrência, por exemplo, de um dano, dependendo do tipo de dano, uma das primeiras emoções básicas que vem, tirando lá a questão do medo, do terror e da raiva, é a vergonha. Sim. A vergonha, ela tanto é que tem um teórico da justiça restaurativa que eu gosto muito, o nome dele é John Brathwaite, que ele escreveu um livro sobre a vergonha reintegrativa. Ele fala, o sistema tradicional, ele impõe às pessoas envolvidas, uma vergonha estigmatizante. A justiça restaurativa, ela vai trabalhar a vergonha. Só que a vergonha de uma forma reintegrativa. Por quê? Porque a gente está ali para não fazer julgamento, para não punir e para dar o apoio para aquela pessoa. Quando você traz essa inquietação, a primeira coisa que a gente faz nos encontros preparatórios é o que a gente chama de mapeamento dinâmico do conflito. Isso a gente aprende nos cursos de facilitação, né? Quando a gente quer ser facilitador de justiça restaurativa, vai ter um módulo lá que a gente vai aprender mapeamento de conflito, mapeamento estático, mapeamento dinâmico. E tem uma série de perguntas que a gente vai fazer para nós mesmos facilitadores, ou seja, como se fosse um checklist, uma anamnese. A pessoa fulano de tal, ela demonstra predisposição para participar? Quais são os empecilhos que nós sentimos que está havendo? Vergonha, timidez, etc. Então, a gente jamais vai convencer a pessoa. Justiça restaurativa não trabalha com convencimento, não trabalha com uma linguagem de persuasão. Justiça restaurativa não é negociação. A gente trabalha com perguntas. Então, por meio de perguntas, a gente pode ajudar aquela pessoa a tomar contato com o seu, né, com o inconsciente, com os seus sentimentos, com as suas emoções, mas é ela que vai decidir. Então, ou seja, se a gente faz o primeiro encontro, o segundo encontro e vê que a gente não está saindo do lugar, a gente deixa o tempo com a pessoa, o kairos. Então, o que a gente faz? A gente deixa as portas abertas para ela e fala o seguinte, quando você se sentir que está preparada, quando você sentir o desejo, né, a vontade, a necessidade, e estiver consciente de que você quer um encontro conjunto, você pode procurar a gente. Enquanto isso, se você quiser, a gente pode continuar fazendo encontros preliminares. Isso depende muito da estrutura da CP-FAMAS, do Sejure, por exemplo. Vai depender muito. Então, pode ser que você faça um pré-encontro, 2 pré-encontros e termine ali. E aí você deixa as portas abertas. Isso é o importante, deixar as portas abertas, porque cada um tem seu tempo. E aí, só para eu não vou me alongar nisso, porque pode ser que outras pessoas queiram fazer considerações, perguntas e tudo. Teve um caso que eu peguei no tempo que eu estava no doutorado lá nos Estados Unidos, que a prática restaurativa conjunta ocorreu 37 anos depois. 37 anos depois. Porque o tempo de cada um. E é isso, a gente vai ter que levar em conta o tempo do luto. O luto, ele não é só quando a gente perde alguém que a gente ama, né? Ele não é só quando a gente perde para a morte, mas a gente vivencia situações de luto diversas vezes na nossa vida. A perda de uma função comissionada, a saída de um setor que a gente gostava muito, a perda de um colega de trabalho, a perda de status, uma perda financeira, um divórcio, uma separação, um filho que foi morar longe. Né? A gente brinca que a gente, né? A gente vai chegando, meus filhos estão adolescentes, eu falo que daqui a pouco eu tenho que começar a me acostumar com a síndrome do ninho vazio. Isso é um luto. Então, o que acontece? A gente tem que saber identificar aquele ciclo do luto da Elizabeth Kubler-Ross. Se a pessoa está na negação, não é hora da justiça restaurativa. Se a pessoa está na raiva, também não é a hora. O kairos dela não está ali.
entendeu? Se a pessoa está na barganha, a gente pode tentar a justiça restaurativa. Se a pessoa está... Isso falando um pouco do ciclo do luto. E a gente aprofunda isso quando a gente estuda justiça restaurativa, quando a gente está se preparando para ser facilitador. Os ciclos do luto. Porque um pouquinho a gente vai precisar identificar, essa pessoa está na negação, ela está na raiva, ela está na barganha, ela está na aceitação. Onde que ela está ali naquele ciclo do luto? Porque quem vai falar se é hora e se está pronto é a pessoa, não somos nós. Não sei se eu respondi a sua inquietação. Respondeu com um novo conteúdo aí. Fiquei até feliz que minha pergunta estimulou tanto o conteúdo. Eu não sei se a senhora já passou a vista aí no chat. Vivian, lá em cima, só para não parecer que a gente passou batido, né? Fala um pouquinho do contexto atual da justiça e fala da gratidão pela palestra. Tem vários elogios. Ezenildes também, que trabalha aqui na SEDE, também faz um comentário, né, sobre a palestra. Então, se puder também dar uma lida, só dando destaque para não... Tem uma perguntinha E tem também, uma Fabrício. pergunta, Tem eu uma tô pergunta chegando. do Gilvan. Eu tô organizando minha ideia porque eu fui lá São em milhões de cima elogios. e voltei. Só para as pessoas, pô, comentei, ninguém falou nada, tal, né? Então tem vários e tem Gilvan aí. O Uma Gilvan, ele pergunta, né? pergunta. Cronos é o tempo Pronto. cronológico, né? O Kairos é o tempo qualitativo, é a oportunidade, a qualidade. Como compor esses dois tempos na solução de conflitos pela justiça restaurativa? Se demorar demasiadamente, a justiça se estabelece? Depende que tipo de justiça a gente está falando. Se a gente for falar de justiça tradicional, né, a justiça do poder judiciário, né, Rui Barbosa já falava, justiça tardia não é justiça. Então a gente pode falar assim que não é uma justiça qualificada. Por exemplo, às vezes eu estava julgando, eu estava fazendo minuta num processo hoje de medicamento, que o processo é de 2010. Então a gente fala, olha, né? A gente vai aplicar a lei ao caso concreto ali, mas o que é justiça? Se a gente não ouve as pessoas e se a gente não tem uma resposta qualitativa a tempo, ao tempo que a pessoa precisa. Né? Então, eu não vou entrar na questão de definição de justiça. Mas como equacionar isso na justiça restaurativa? Gilvan, esse é um dos grandes problemas quando a gente traz a justiça restaurativa para dentro de uma instituição formal como peça num processo tradicional. Por exemplo, tem lugares que aplicam justiça restaurativa nos casos envolvendo subtração internacional de crianças, que é competência da Justiça Federal. Mas a Justiça Federal, nós, né, o Brasil, ele tem o dever de encerrar esses processos em 6 meses, porque nós somos signatários da Convenção de Haia de 1980. E na Convenção de Haia fala que o Estado que está sendo suscitado, o Estado que está sendo ali, né, o processo ele corre aqui quando a criança ela é subtraída do país lá de residência habitual e trazida para o Brasil, de forma ilegal. E aí, o processo ele vai ser ajuizado aqui. Vai para a Justiça Federal. O juiz tem 6 meses para deliberar, para decidir aquilo dali. Se a criança se ela vai ficar aqui ou se ela vai voltar para a residência habitual. Quando a gente manda para a Justiça Restaurativa, o que acontece? A gente tem tido reclamações do Brasil que a gente não está cumprindo. Porque a Justiça Restaurativa, ela não tem como a gente fechá-la no cronômetro, não tem como. A gente não trabalha com uma perspectiva quantitativa, nem de quantidade de tempo, nem de quantidade de processos. A gente trabalha a partir de uma perspectiva qualitativa, porque senão a justiça restaurativa ela vai ser mais um instrumento posto à disposição do cumprimento de metas, ou então como uma vitrine, a gente faz justiça restaurativa. Por quê? Porque quem vai dizer se está preparado, se está pronto, se está bom, se está ok, né? Se teve nível de restauratividade, são as pessoas envolvidas. Então, por exemplo, eu já peguei caso que nós tivemos, que foram 3 anos de encontros restaurativos até chegar num plano. E teve caso também de processo criminal da Justiça Federal, quando eu atuava no Sejusc em Juiz de Fora, que a gente resolveu, tipo assim, em 2 meses. Então, ou seja, não tem como
a gente tem um scriptzinho assim, isso aqui tem que durar tanto tempo, tem que durar tanto tempo, tem prazo para isso, não tem prazo. O que eu posso fazer é fixar prazo para a primeira sessão. Então, por exemplo, eu recebi o caso lá, então daqui a 15 dias vai ser a primeira sessão. Aí, se a pessoa quiser outra sessão, então vamos fazer daqui a 10 dias. Então, eu posso estipular mais ou menos isso. Agora, quantas sessões eu vou precisar, isso foge da nossa previsibilidade. Porque a gente está lidando com complexidade humana, a gente está lidando com dor, com trauma, a gente vai lidar aqui com satisfação, com predisposição emocional, cognitiva, e não tem como a gente fazer uma previsão, porque a justiça restaurativa, além dela não estar submetida a Cronos, né? Isso na filosofia, porque Cronos, né? A gente está todos eles, né? O cronômetro está aí, o tempo está aí. Mas, teoricamente, ela, né, não tem como eu prever, isso daqui vai demorar 1 mês, esse aqui vai demorar 3 meses. Por isso que é o perigo da justiça restaurativa, por exemplo, ela ser utilizada como uma forma de alcançar acordos rápidos. No caso de acordos de não persecução penal, por exemplo, transação penal e etc. Porque senão a gente vai estar subvertendo a lógica dela e ela vai estar sendo mais um instrumento à disposição da justiça adversarial, do litígio, como uma forma célere de colocar fim ao processo. E muitas vezes, pior ainda, no caso criminal, como uma forma de aplicar uma pena antecipada, sem o contraditório, sem a ampla defesa, etc. Então, assim, é difícil. Se demorar demasiadamente, quem vai falar se a justiça se estabeleceu ou não, no caso da justiça restaurativa, são as pessoas. Então, assim, uma das críticas que se faz à institucionalização da JR no campo judiciário, entenda, eu não estou falando no campo organizacional, para tratar assédio, essas questões, mas no campo do processo civil, processo penal, é a pressão por soluções céleres. Uma das críticas que nós, práticos e acadêmicos, fazemos à resolução 225 do CNJ é que ele colocou lá no artigo 2º a celeridade como um princípio, sendo que a justiça restaurativa, ela não dialoga com a celeridade, ela dialoga com a necessidade dos envolvidos. E muitas vezes eles podem ter necessidade de mais tempo. Gilvan, não sei se eu respondi a contento. Coloca no chat aí se respondeu, Gilvan. Perfeito, é que nem um dos comentários. A gente poderia levar aí a tarde toda. Eu tenho até um caso meu de justiça restaurativa, não com esse termo, né? Que depois de 10 anos o servidor conversou comigo de uma situação. E que como é bom quando tem o diálogo, né? Porque você, como parte de um problema, você consegue até saber que um problema existe, né? Porque às vezes vai levando achando que está tudo bem. Então, Aline, doutora Roberta, doutora Giovana, estamos caminhando agora para o final. Então, Aline, doutora Roberta, eu já vou deixar meus agradecimentos, né? Total. Muito obrigado. E eu acredito que eu estou representando aqui toda a comunidade, né? Estão todos bem gratos aqui por esse momento. Começamos com o pé direito, né? Nosso mês, né? Já começou muito bem. Então, parabéns, doutora Roberta, parabéns, Aline, pelo convite aí de doutora Giovana para participar desse evento. Então, o NucGP também agradece. Muito obrigado. Aline, doutora Roberta, por favor. Não, enfim, apenas agradecer mais uma vez mesmo aqui a presença de doutora Giovana e também agradecer a presença, nós tivemos 120 pessoas assistindo a palestra, um público bastante expressivo e realmente assim mostra que o objetivo, digamos assim, dessa ação educativa de sensibilização está sendo atendido. Que é justamente quanto mais se conversar sobre isso, quanto mais se estabelecer, né, o conhecimento a respeito dessa necessidade de promover esse ambiente de trabalho saudável, eu acho que a gente vai estar mais próximo realmente desse objetivo. Muito obrigada a todos. Aline, se quiser, considerações finais. Só agradecimentos, claro, e deixar o canal da CP Famas aberto para, né, para todos os
colegas, servidores, estagiários, prestadores que se sentirem à vontade para qualquer críticas, elogios, sugestões, nos procurarem também se vivenciarem alguma situação que acham que a gente poderia fazer um acolhimento, né, para vocês. Estamos à disposição, a comissão está super atuante, a gente está muito empolgado com todas essas possibilidades que a gente tem de poder cuidar desse corpo funcional, né, porque eu sou uma cuidadora nata e eu estou gostando demais de fazer parte dessa comissão, e vou colocar aqui no chat o e-mail da comissão, tá? Para vocês enviarem qualquer questionamento, e também podem me acionar pelo Teams, né, no individual, se tiverem qualquer dúvida que possam, né, querer tirar comigo. Tá bom? E vamos seguir, porque é importante que vocês saibam, todos os servidores, prestadores, estagiários, que vocês não estão sozinhos, né? Que nós estamos aqui por vocês, o NUC-GP, Fabrício, doutora Roberta, a presidente incrível da comissão, a gente está aqui por vocês, para vocês e com vocês, tá? Por que precisarem. E eu gostaria também de agradecer muito o convite. Eu fiquei muito feliz quando a Aline entrou em contato comigo e depois nós conversamos, a Aline, Fabrício e a doutora Roberta. Foi muita gratidão, porque a Aline me conhece, eu adoro falar sobre justiça restaurativa. Vocês podem contar comigo, né? Mesmo na loucura da minha vida aí, né? Se precisar de alguma, né? de um esclarecimento, de algum apoio no trabalho de vocês, porque eu acho que vocês merecem parabéns, vocês merecem reconhecimento por essa iniciativa e por estar abraçando a justiça restaurativa no campo, né? do combate ao assédio e à discriminação. E não podia estar com pessoa melhor do que a Aline. Tá? Eu me coloco à disposição de vocês sempre. Quem quiser, né? A Aline tem meu contato. Também não sei se tem como entrar em contato comigo pelo Teams. No TRF6 a gente tem Teams também. E então é isso. Eu espero que vocês, aqueles que não conheciam a justiça restaurativa, que se sintam picadinhos, né? Pelo bichinho da justiça restaurativa, que haja esse maravilhamento, porque eu falo para vocês, desde que eu conheci a justiça restaurativa, eu falo que foi uma virada de chave na minha vida, né? Muitas coisas boas vieram, eu acho que a própria visão nossa de mundo, ela altera. Por isso que o Howard Zern falava, vamos trocar as lentes. Então, ela contribui para essa nossa troca de lentes. Então, desejo um bom final de semana. A gente está aí perto do fim de semana. Eu não sei, Aline, está na hora da gente finalizar. Sim. E nos vemos na próxima quinta-feira, né? Exato. Para a próxima palestra, no mesmo horário. Giovana, se quiser participar e assistir a nossa palestra, também te mando o link. Pode deixar. Com a procuradora do trabalho. Isso, e muito até obrigada, o final gente. do mês. Eu fiquei muito feliz. Eu vi que 120 pessoas. Eu vi 122, e ainda depois dessa vamos ter uma palestra com o médico psiquiatra, né? Sobre os efeitos na saúde mental. Pode me mandar o link. Tá. E assim, importante que é um número realmente considerado, porque é um mês de prevenção onde todos os seccionais estão fazendo algum tipo de trabalho. Então, aqui é muito a comunidade da Justiça Federal da Bahia, né? Quem tiver de outras regiões, por favor, já bote no chat. Mas a gente convidou, né? Mas a gente sabe que por ter uma densidade em outras comunidades, né, da primeira região, então aqui é um encontro muito nosso, né? Muito da Bahia. Então, por isso que esse número é realmente relevante, né? Próxima quinta, basicamente toda quinta desse mês, a gente vai ter esse encontro marcado aí, 14 horas. Eu espero que no próximo evento estejam todos aqui para desfrutar desse ambiente extremamente positivo. Eu acho que é um dos projetos que eu mais gosto aqui do NUC-GP, aqui da direção, são esses ciclos de palestras, sempre são temas interessantíssimos e que eu até dou uma relaxada da tensão do dia, né? Então, obrigado a todos, obrigado, doutora Roberta, Aline, doutora Giovana, todos os participantes. Vai estar gravado esse momento incrível, então a gente depois vai compartilhar o link e
tudo que tiver aqui no chat eu respondo com calma. Estou vendo que ainda tem muita coisa rolando, tá certo? Obrigado a Gente, um todos. Então, até a abração. próxima quinta. Tchau, doutora Roberta, Tchau, Fabrício, Aline, todos tchau. vocês. Muito obrigada. Tchau, 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 tchau. tchau.